Olá, muito boa tarde. Está iniciando o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, hoje, 21 de dezembro de 2024. A apresentação é minha, Matheus Mitterer, e a direção geral do Mauro Roberto Valmórbida. Para você que nos acompanha em 107,5, muito obrigado. E para você também que nos acompanha no Facebook e também no nosso YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje eu recebo o prefeito de Joaçaba, Dioclésio Ragnini, ele que está encerrando a sua administração depois de 8 anos à frente, então, a prefeitura do município de Joaçaba. Primeiramente, prefeito, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua agenda, né, aqui para o jornalismo da Rádio Líder, falar sobre o seu trabalho frente ao município de Joaçaba. Obrigado, prefeito. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova Líder e também os telespectadores, né, que nos veem pelo Facebook, né? Então, uma boa tarde a todos, uma alegria estar aqui. Falando um pouco da nossa administração, desses 8 anos, que estamos chegando ao final da nossa administração, com muita dedicação, com muito empenho, com muito trabalho, e fazendo aquilo que realmente a gente se propôs a fazer. Prefeito, como é que você viu, né, esses últimos 8 anos? Você chegou como um desconhecido na política e agora saindo como um dos melhores prefeitos, né, melhores administrações do município de Joaçaba. Olha, tem gente que fala realmente que nós fomos, então, o melhor prefeito de Joaçaba. Não quero desfazer ninguém, nem estou aqui nem vim para competir com ninguém, né? Mas a gente fez o nosso trabalho. Nós nos propusemos a fazer a mudança em Joaçaba. Nós trabalhamos 8 anos fazendo essa mudança que entendo eu que talvez o Brasil precisa, né? O Brasil tem a sede de ter algumas mudanças, de fazer algumas formas de administração diferentes do que era aquilo que era tradicional um pouquinho antes da nossa entrada. O Brasil passou, no meu entendimento, em 2016, na eleição de 2016, elegeu muita gente nova que não fazia parte dos quadros da política tradicional, não só em Joaçaba, na grande maioria dos municípios. Então isso mudou um pouco a forma de administração. Nós iniciamos a nossa vida política numa brincadeira, né? De uma pescaria, na verdade, onde a gente tinha eu sempre fui muito crítico nisso, né? Sempre quem fala besteira tem que escutar besteira também, né? E numa dessas brincadeiras aí, eu tinha dito que eu sempre estava votando em Joaçaba no menos pior. E aí houve, então, assim, aquela brincadeira, mas por que você não faz a diferença? Eu vou ser candidato, e isso passou, e depois acabou essa cobrança, então, vindo um pouco mais tarde, né? E a gente, então, acabou aceitando esse desafio de ser prefeito de Joaçaba, ou pelo menos concorrer à prefeitura de Joaçaba. E nós começamos na nossa política muito desconhecido, né? Num grande desafio. Para ser bem sincero, me deu até vontade de desistir depois que eu tinha entrado, né? Mas aí não tem mais volta, né? Aí você já está no meio, bom, já fui para um desafio e você voltar para trás é muito mais difícil, né? Então eu não quero ser conhecido como um fracassado, vamos para frente, né? E aí a gente acabou indo para essa eleição, começamos muito mal, né? Começamos na primeira pesquisa, segundo que não é a nossa pesquisa, mas que nós tínhamos 2%. E a nossa campanha começou subindo, devagarinho, subindo, e nós fomos vitoriosos, né? Com 54% dos votos bons, né? Numa reviravolta bastante grande na eleição de Joaçaba, onde muita gente não acreditava que a gente chegasse lá, né? Talvez o fato inédito em Joaçaba foi que nós, na primeira eleição, não perdemos em nenhuma urna, né? Nós ganhamos em 100% das urnas, não perdemos em nenhuma urna. Então, isso para nós, na época, foi uma alegria bastante grande, né? E aí veio os desafios, né? Eram 4 candidatos, né, prefeito? E você fez mais voto que os outros 3 somados, né? Eu fiz mais voto do que os outros 3 somados, A gente na época tinha
prefeitos, né, que estavam indo por uma nova eleição, já que tinha sido prefeito 2 vezes, tínhamos vice-prefeito anterior concorrendo também, e na época também tínhamos o Juliano Pedrini, que também era candidato, e o Juliano também tinha sido candidato a deputado estadual numa eleição anterior, né? Mas a gente fez um trabalho, a gente conseguiu fazer essa eleição, a população acreditou no nosso trabalho, na nossa proposta, e hoje estamos aí colhendo esse fruto, então, né, desses 8 anos de desafios, que eram para ser 4 e acabou sendo 8, né? Em função de que eu fui meio obrigado para ir para a reeleição, de certa forma, porque nas pesquisas que a gente tinha, se eu não fosse, a gente perderia as eleições na época, então, para uma mão. Então, fui obrigado para ir para a reeleição, mesmo não sendo da minha vontade, mas acabei indo e acabei ficando mais esses 4 anos aí. E agora entregando o nosso mandato com obras, sim, com bastante obras realizadas, com um trabalho que deu certo em Joaçaba, com pessoas que realmente comprometidas à nossa administração, para fazer uma administração diferente do que era o tradicional, pessoas comprometidas, profissionais que realmente entendem da pasta. E essa foi a nossa forma de fazer esses 8 anos, né? Trabalhando, teve gente que continua até hoje, dos 8 anos, que iniciou lá com nós, continua até hoje, houve algumas mudanças, houve algumas trocas. Acho que isso é muito natural, né? Algumas pessoas acabaram pedindo para se retirar por problemas de saúde, outros problemas particulares, e assim vai, é a vida, né? A vida é isso aí mesmo, a vida tem que fazer. Então, nós trabalhamos esses 8 anos aí, com uma grande parte dos nossos secretários, inclusive até hoje, Matheus, secretários que nem se filiados a partidos ainda não são filiados, né? Então, nós ainda temos isso. De todos os nossos secretários, devemos ter pelo menos uns 3 ou 4 que ainda não são filiados a partido. Eu nunca pedi para alguém se filiar no meu partido ou em outro partido. Assim como temos pessoas que são de outros partidos, que eram filiados a outros partidos, continuam na administração. Eu acho que quando a gente está na frente do público, a gente tem que fazer o melhor. Então, não é só de um partido que tem gente boa, não é só do outro partido que tem gente ruim. Eu acho que tem gente boa em todos os partidos que pode ser aproveitado. Tem gente que não é filiada a partido e que também é gente boa que pode ser aproveitada. E foi o que nós fizemos durante esses 8 anos. Prefeito, você fez teu sucessor, né? O Wilson Sartori, que ele te acompanhou também, né? E o Jorge Dresch, que também te acompanharam dentro do secretariado. Né? Nós fomos então agora para a sucessão, né? Que talvez seja a eleição mais difícil que a gente teve, né? É uma eleição onde nós tivemos que partir de chapa pura, por não aceitar alguns desafios que eram impostos a nós acabamos não aceitando. Sempre deixei claro que o PSDB ou a nossa administração teria candidato a prefeito de Joaçaba. Nós íamos ter um candidato. O vice poderia ser de qualquer um partido que a gente podia fazer. Acabou não acontecendo nessas conversas, acabou não acontecendo. Então, nós fomos para uma eleição com chapa pura. O Wilson Sartori foi meu secretário de infraestrutura pelo menos aí por uns 6 anos aproximadamente. O Jorge esteve na Secretaria de Administração e Finanças, depois no Desenvolvimento, trabalhou pelo menos 6 a 7 anos junto com nós na nossa administração. Não queria ser candidato, nós acabamos convencendo ele para que ele realmente fosse o candidato e ele acabou então aceitando esse desafio novamente. E uma eleição bastante difícil, né? Você sabe que nós trabalhamos contra uma força bastante grande na eleição de Joaçaba. Nós trabalhamos contra uma chapa de oposição formada por 6 partidos, os maiores partidos de Joaçaba, apoiada pelo governo do estado. E, felizmente, nós fomos, então, vencedores dessa eleição. A população entendeu que realmente
A nossa administração não foi uma administração ruim para Joaçaba, foi uma administração boa, uma administração que provou que é possível fazer e nos deu, então, mais 4 anos para que a gente continue à frente do nosso município fazendo aquilo que a gente sabe fazer. Trabalho sério, honesto, correto, não administrando para um ou para outro, e sim para administrar para todos. Eu sempre falei que eu não vim para contentar ninguém. Eu vim para fazer o certo, vim para fazer o justo. E foi o que nós fizemos durante esses 8 anos e tenho certeza que vai continuar acontecendo da mesma forma no município de Joaçaba, fazendo o certo, o justo, aquilo que é para ser feito. Prefeito, você citou, né, foram 6 partidos, mais o governo do estado, né, contra. Como é que é lutar contra um sistema todo, contra vocês? Olha, eu sempre tive a convicção de que nós realmente, a gente tinha um apoio grande da nossa população, que era possível sim vencer essas eleições. A minha preocupação maior no meio de tudo isso era entregar todo esse trabalho que a gente fez, todo esse empenho, e de repente voltar numa administração posterior, voltar com cargos, encher a prefeitura de gente, secretários sem o conhecimento necessário. Então isso sempre foi a nossa maior preocupação. E a população entendeu que realmente a gente está correto e que esse trabalho que a gente fez não foi para beneficiar um ou outro. Nós, a nossa administração desses 8 anos, nós não tivemos aqui para fazer alguma coisa de benefício para quem nos apoiou, para quem não nos apoiou, para a classe social, mais pobre, mais rico. Nós trabalhamos para fazer de forma geral para todo mundo, né? Nós somos prefeitos de Joaçaba. Quando nós fomos eleitos como prefeito, nós não olhamos mais, o nosso partido sempre foi Joaçaba, e a gente prega isso e vai continuar fazendo isso da mesma forma na administração do Sartori, que o nosso partido é Joaçaba, é fazer o melhor para Joaçaba, fazer com que Joaçaba saia daquilo que era, e já saiu, né? Não tenho dúvida disso. A gente tem uma condição de cidade muito boa, a gente tem que conservar isso cada vez é mais difícil, né? Cada vez é mais gente, é uma competição, né? E cada vez vai ter gente mais tentando se aproximar, cada vez vai ter gente querendo fazer melhor, e dessa forma a gente tem que cada vez fazer mais para manter esse título de cidade, uma das cidades melhores para se viver no nosso Brasil. É a 8ª do Brasil e 3ª do estado, né? Tem alguns índices aí, em alguns locais, que dizem que é a 8ª, daí de repente vem uma como 9ª, já vi algumas coisas como 11ª, mas eu acho que a gente, do porte da nossa cidade, 30 mil habitantes, a gente está muito bem, a gente tem uma cidade bastante organizada, né? Nós temos uma cidade limpa. Se a gente voltar um pouquinho lá na administração anterior, a gente vai ver que o lixo era jogado tudo na rua. Nós melhoramos isso com os containers, colocando esse lixo dentro do container, apesar de que ainda hoje a gente não tem uma consciência grande de alguns lojistas, algumas pessoas que devem fazer colocação desse lixo dentro dessa lixeira, dentro desse container, fazer a separação. Principalmente o grande problema está dentro do reciclável, porque o reciclável é um lixo volumoso, né? E daqui a pouco você colocou 2 caixas lá dentro que você não quebrou, você não amassou essa caixa, acaba contendo o container inteiro, né? Então tem que haver uma conscientização da população. Lixo não é problema do município de Joaçaba, lixo é um problema do Brasil. Se você prestar atenção em todos os noticiários por aí, você está vendo a todo momento, né? Que o lixo é um problema de saúde pública. Então o cidadão também tem que ajudar, o lojista tem que ajudar, todo mundo tem que ajudar. A gente tem que fazer uma cidade cada vez melhor, mas as pessoas têm que ajudar. Não adianta só reclamar do público. O público, a gente procura fazer 100% certo, mas nem sempre a gente consegue fazer. Nós temos empresas terceirizadas, nós temos pessoas que trabalham para isso. Assim como acontece lá na tua casa, na tua loja, no teu trabalho, na tua indústria, não acontece 100%. Tudo não é o reloginho.
No público também não é, no público é mais difícil ainda, porque nós temos mais gente trabalhando para isso, nós dependemos dessa terceirizada para fazer essa coleta de lixo, fazer tudo aquilo certinho que está lá dentro, mas mais do que isso, nós precisamos da colaboração de todos os moradores da nossa cidade. Prefeito, você falou dessa questão, né, dos partidos contra vocês, esse movimento que teve, né, para mudar Joaçaba e o povo acreditou em vocês. Você saiu de de um crítico, de uma situação de uma pessoa pouco conhecida no meio político, para o prefeito dos últimos 8 anos. E como é que você se sente sendo o fiel da balança dessa eleição que ocorreu, né, no dia 6 de outubro? Eu era uma pessoa bastante desconhecida no meio político, né? Até acho que me deixaram correr meio livre lá na primeira eleição, né? Porque eu era o azarão, né? E devagarinho a gente veio trabalhando para isso, veio fazendo com que, provando que realmente era o inverso, né? Que a gente não era tão desconhecido e que a gente trabalhou durante esse tempo todo dentro da nossa administração, ou melhor, lá na campanha ainda, aprendendo algumas coisas, né? Com muita dificuldade, até com uma grande dificuldade que a gente tinha da forma de se expressar, né? Da falta às vezes, de conhecimento, nervosismo, e por aí afora, porque isso não fazia parte da vida da gente, né? Então a gente veio trabalhando para isso, veio devagarinho, foi evoluindo, não chegamos no ponto ainda que precisa ser, estamos meio atrasados, porque 8 anos se passaram e não conseguimos evoluir muito na comunicação, mas fiz o que era preciso. Acho que a nossa comunicação não é das melhores, mas nós colocamos uma forma de administrar diferente que a população gostou, que a população acha que realmente é por aí, que é fazer isso. Então, eu acho que isso demonstrou muito esse conhecimento, talvez até essa popularidade aí durante esses 8 anos, de muito apoio da nossa cidade, das pessoas, né? Muitas pessoas que lá na primeira, na segunda, estavam até trabalhando contra a nossa reeleição, a eleição e a reeleição, e hoje não, hoje realmente reconhecem que a gente fez um bom trabalho e que esse trabalho tem que dar continuidade. Então eu acho que esse foi o grande mérito que nós tivemos de fazer com que a administração continue da mesma forma. Prefeito, janeiro de 2017, como é que você encontrou a prefeitura? Bom, em 2017, eu recebi um grande desafio, né? Nós pegamos uma prefeitura praticamente quebrada, nós recebemos com caixa de R$700 mil na época, onde tinha tido uma repatriação, então, da Lava Jato, do dinheiro que estava no exterior, então voltou para o Brasil e foi distribuído, então, para todos os municípios brasileiros. E para Joaçaba, então, foi enviado um valor de R$1.700.000 na época. Então, 1 milhão era que o município precisava para cobrir as suas contas e zerar, e acabou, então, nessa época, sobrando R$700 mil no caixa para a gente trabalhar. Então, nós recebemos realmente com o valor de R$700 mil, com obras pela metade, né? Com alguns projetos pela metade, um pouco mais. Recebemos com um parque de máquina deteriorado, trator de esteira, inclusive, que nós nem sabíamos onde estava. E vou um pouquinho mais longe, isso é uma gozação, tá? Você lembra que nós assumimos, inclusive, nem mesa nós tínhamos no nosso gabinete. É verdade. Nem mesa na nossa sala nós tínhamos, que nós tivemos que improvisar uma para fazer a nossa posse. Foi até uma certa polêmica, não teve mesa. Foi uma certa polêmica, mas é verdade, isso... E até hoje não sabe onde foi para a mesa? Não, a mesa, na verdade, na época, ela foi me oferecida se eu queria comprar essa mesa, porque essa mesa, segundo as informações da época, era uma mesa particular. Eu disse que eu queria que a prefeitura tinha que me dar uma mesa. Você estava me dando um trabalho, pelo menos quem está dando trabalho tem que ter uma mesa, né? Então, claro que eu não queria daquilo lá, e se não fazia parte do patrimônio, que tirasse lá de dentro. E foi o que aconteceu, né? Então,
Posteriormente, hoje tem o prefeito que vai assumir com uma mesa que eu comprei. Uma mesa já tem 8 anos, mas ela vai estar lá para o próximo prefeito. Mas ela é do patrimônio do município. Não, até onde eu sei, não. Né? Parece que era coisa particular, não estava dentro do patrimônio público. Então, não sei por que foi levado lá para dentro, também não me interessa mais, já passou, está tudo certo. Prefeito, dentro dessa questão recursos, também o caixa estava zerado quando você recebeu o município? Nós recebemos um município muito desorganizado, né? Nós recebemos um município com obras inacabadas, como eu falei agora há pouco. O ginásio não estava pronto, o ginásio Santa Teresa, o ginásio Santa Teresa não estava acabado. Tinha 3 projetos na época, um projeto que estava sendo desenvolvido pela empresa que estava executando, um pelo município e um que tinha um projeto, tinha uma emenda parlamentar na época também, que era uma emenda do Jorginho Melo, que então tinha um projeto para ser aprovado na Caixa Econômica Federal. Então tinha 3 projetos e chegou num ponto que a obra parou, porque não tinha mais como continuar, porque não tinha mais esses projetos, a verificação dos projetos. Então, na época eu até estive em Chapecó conversando com o pessoal da Caixa para a gente fazer um acerto com as engenharias, e foi o que nós fizemos. Convidei toda a engenharia da Caixa Econômica, do nosso município de Joaçaba, também da empresa, para que a gente acertasse e chegasse num denominador de como é que seria essa obra, como é que seria finalizado. E foi o que aconteceu. Hoje o ginásio está lá, um projeto muito diferente daquela parte inicial, onde ela tinha garagens na parte do subsolo lá, né? Então era para ter, onde tem a quadra embaixo da quadra lá hoje, era para ter, se não me falha a memória, 96 garagens lá, né? E isso, no decorrer da obra, foi suprimida, foi aterrado tudo isso. Então a gente precisava adequar isso e acertar tudo isso aí, né? Por isso que houve também uma grande demora lá para a gente resolver. Assim como o Parque Municipal. O Parque Municipal também foi feito ele em 3 ou 4 licitações, por etapas, e nós então fizemos a última etapa do encerramento para a finalização então da obra do Parque Municipal. Pegamos uma situação bastante difícil, né, com escolas deterioradas, com ESFs caindo aos pedaços. Estamos entregando muito diferente, mas muito diferente daquilo que nós recebemos. Então, é só as pessoas que usam isso, que conheceram aquilo, que estão hoje dentro dessas atividades, os nossos servidores, das pessoas que frequentavam esses locais, sabem que a estrutura do município melhorou muito, né? Prefeito, falando também com relação a obras, como é que você viu os seus últimos 8 anos? Bom, se nós falarmos em pavimentação, nós temos mais de 250 ruas pavimentadas no nosso município, sejam em asfalto ou concreto. Nós inovamos, né? Fizemos muitas ruas em concreto no nosso município, são ruas ruins, ruas que eram pavimentadas ou com calçamento, e aí as pessoas não conseguiam chegar em casa, né? Numa cidade bastante íngreme, então isso realmente prejudicava bastante. Então nós fizemos todas essas ruas em concreto e outras que não havia necessidade em pavimentação em asfalto, né? Essas pavimentações chegam em torno de 250 ruas, num valor investido durante esses 8 anos, mais de 110 milhões investidos em pavimentações dentro do nosso município. Então a gente trabalhou muito para que realmente isso acontecesse dentro do nosso município, melhorar bastante a condição dessas pessoas, de trafegabilidade, acessibilidade, para que as pessoas consigam chegar mais fácil à sua casa, né? E também que não tenha tanto pó como tinha, né, em bairros que tinham mais de 40 anos e não existia essa pavimentação, né? Então isso as pessoas nos agradecem muito, né? Às vezes tem até alguns relatos de pessoas que acabam agradecendo isso e acabam até se empolgando com relação a isso, né? Se emocionando com relação a isso, porque não existia isso, jamais se imaginava que ia chegar essa pavimentação nessas casas, e ela chegou.
ela chegou, falta ainda algumas ruas dentro do nosso município, eu não saberia dizer exatamente, mas eu imagino que próximo a umas 100 ainda deve estar faltando, 100 e poucas ruas, né? Mas tenho certeza que com a continuidade da administração que virá, todas essas vias vão ser pavimentadas, né? Aos faltantes ainda do nosso município. Prefeito, você também fez algumas obras estruturantes também na questão, né, de mobilidade urbana, que foi a Antônio Nunes Varela ligando até lá o aeroporto. Importância de mais esse caminho também, né, mais essa via para ligar a Cidade Alta, BR-282 a Joaçaba. Essa foi uma obra, foi um desafio bastante grande, né? Quando ela liga ali da Antônio Nunes Varela, que ela chegava na Vila Cordazzi, e nós então levamos lá no Armindo de Medeiros, pavimentamos toda essa via, além da ligação da Antônio Nunes Varela a 282, né? E também da Antônio Nunes Varela ligando ao aeroporto, que faltava um pedaço lá para interligar até no aeroporto. Então está toda ela ligada. Nesse mesmo processo, foi também feito a rua Oswaldo Pires de Aro, também, que era uma rua onde havia necessidade de se fazer essa pavimentação. Essa via é uma via que liga ali da ADM, lá no bairro Nossa Senhora de Lourdes, lá em cima, próximo ao comercial. Então a gente foi lá no início ainda, né? Isso na época foi feito um financiamento, então, de 12 milhões na época, para que a gente fizesse essas obras importantíssimas para Joaçaba. Esse financiamento não está totalmente liquidado ainda, falta uma pequena parcela ainda para ser liquidada, né? Sem dificuldade alguma, porque foi feito com 10 anos de financiamento, então deve estar faltando aí 2 anos, 3 anos, mas era regressivo. Então, essas parcelas hoje praticamente representam muito pouco perante a arrecadação do município de Joaçaba hoje. Outras obras importantes, e também o aeroporto que você citou, prefeito, lá na Cidade Alta, que também já tem um movimento grande de passageiros, grande de carga, e a expectativa, obviamente, que tenha, né, a ligação com alguma cidade maior, com algum aeroporto maior, né, para a gente poder ter essa ligação aérea, né? Essa questão do transporte aéreo, de vias, de voos comerciais, isso não depende só da Prefeitura de Joaçaba, né? Depende também das empresas, para que elas tenham interesse, e também, claro, interesse do governo do Estado, né? Eu acho que está muito bem encaminhado, eu acho que esses voos comerciais vão acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, seja para Florianópolis ou para Curitiba. A gente já tem tido, inclusive tivemos uma conversa na semana passada ainda, junto ao secretário de Portos e Aeroportos, o Ivan Amaral, que esteve visitando o Joaçaba, e nós tivemos uma reunião com isso, para ser tratado sobre isso. A gente, sempre que tem a oportunidade de tratar sobre esses assuntos, a gente está mexendo nisso. Mas a gente sabe que não é uma questão simples de você, não, o cara vai voar aqui dentro. Tem um processo um pouco maior, tem uma questão de custo, tem uma questão de passagens para ver, interesse de companhias aéreas para fazerem esses voos. São voos regionais, é importante sempre deixar claro que não vão ser voos de longa distância, vão ser voos curtos, ligando então a cidades que tenham voos de maior distância, né? Uma ligação a Porto Alegre, ou Florianópolis, Curitiba, enfim, Guarulhos, Campinas, mas já sempre deixando claro que são voos regionais, não são voos de longa distância. Também dentro do aeroporto foi feito também a questão do abastecimento, né? Exatamente. Hoje nós já temos uma licitação, o município fez uma licitação, já está homologado, já está funcionando esse posto de abastecimento de todas as aeronaves que pousam em Joaçaba. Nós tivemos aí nos últimos dias um movimento bastante grande em relação a um evento em Campos Novos, do Michuim da Cocan, né? Onde tivemos pelo menos 9 aeronaves vindo do Mato Grosso e deslocando de outras regiões que ficaram no aeroporto de Joaçaba. Bacana, né? A importância, né, da questão regional, né? Foram até Campos Novos, mas pousaram em Joaçaba. Pousaram em Joaçaba, quer dizer, é o que a gente sempre tem comentado durante esses 8 anos aí, né? Que a gente precisa
fomentar a região, o nosso meio oeste de Santa Catarina. Nós perdemos muito tempo com brigas, às vezes brigas políticas que não levaram a nada, só pelo contrário, só prejudicaram, né? Então, eu sempre trabalhei durante os 8 anos trabalhando para um desenvolvimento do meio oeste de Santa Catarina. Não trabalhei para desenvolver só Joaçaba, querer Joaçaba. Tudo que fosse possível para trazer para outras cidades, para o meio oeste de Santa Catarina, a gente sempre teve de braços abertos, acolhendo isso, assim como é o nosso carnaval. O nosso carnaval de Joaçaba, os municípios próximos daqui têm pousadas que são frequentemente, na época do carnaval, são ocupadas por esses turistas, essas pessoas. Os nossos municípios aqui próximos também ganham com o carnaval de Joaçaba, né? E a gente mexe com a economia do nosso município, do nosso meio oeste. Então, todos os eventos que são realmente para o desenvolvimento da nossa região, a gente sempre está de braços abertos para fazer, independentemente de onde seja, mas que desenvolva a região, que traga recursos de fora para cá. Prefeito, dentro dessa questão também do desenvolvimento regional, houve essa reunião com o secretário de Portos e Aeroportos com relação a uma ferrovia que inclusive terá um porto seco, né, um barracão gigantesco em Joaçaba, né? Exatamente, essa é uma das condições para ter essa ferrovia, né? Eu não conheço exatamente o trajeto ainda, ele ficou de inclusive nos enviar isso, nos mostrando onde que seria o trajeto dessa ferrovia, onde ela passaria e teria uma parada em Joaçaba, né? Até pela centralização, né? Pela posição geográfica de Joaçaba, né? Onde atenderia a maior quantidade dos municípios próximos aqui. Então, isso seria feito em Joaçaba. A gente não sabe exatamente o local ainda, onde que vai passar, qual é o trajeto dessa ferrovia, mas o secretário ficou de nos informar, então, isso posteriormente. Até por conta das agroindústrias de Concórdia, Videira. Exatamente, né? A gente está numa região, estrategicamente, é como o nosso aeroporto, né? O nosso entorno é muito grande. Quando a gente fala em Joaçaba, a gente não fala em Joaçaba nesses aspectos, a gente não está falando com uma cidade de 30 mil habitantes, nós estamos falando de uma região que tem um entorno num raio de aproximadamente 100 quilômetros, nós temos uma população de aproximadamente 650, 700 mil pessoas, então nós não estamos falando só aqui. Quando a gente fala no aeroporto, muita gente, eu estive pegando voo agora no início do mês de novembro para Brasília, e fomos a Chapecó. Lá em Chapecó nós encontramos muita gente do Rio Grande do Sul que não vai para Porto Alegre, que não vai para outras regiões, que vem para Chapecó para fazer. E dessas regiões que a gente estava lá, se tivesse um aeroporto em Joaçaba, com certeza essas pessoas viriam para Joaçaba, para pegar voos em Joaçaba. Assim como nós temos essa regionalização da ferrovia, né? Se a gente for analisar com grãos, por exemplo, no noroeste do Rio Grande do Sul, ficaria muito mais prático para fazer a exportação através de portos vindo para Joaçaba, para esse terminal, e não indo para outros locais, né? Então, assim, como a gente tem, talvez um dos estados, eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas talvez o estado que tenha mais portos no Brasil seria Santa Catarina. São 3, né? São 5, né? 5? São 5. Nós temos o... Laguna? Nós temos Laguna, nós temos Garuva, nós temos Navegantes, temos São Francisco e temos Itajaí, né? Então, essas quantidades desses portos aí, seria o nosso maior porto que a gente tem em Santa Catarina, seria Itajaí, né? Tudo isso, a ferrovia estaria ligada ao porto de Itajaí. Então, muito mais próximo do oeste do Rio Grande do Sul, quando as pessoas teriam, esses produtores teriam que levar isso para Rio Grande ou para Pelotas, eles viriam então para Santa Catarina, subiriam aqui e despachariam pelo porto de Itajaí. Prefeito, na sua opinião, qual foi a maior obra do teu mandato? Não, não tenho uma grande obra. Eu não posso falar que eu tenho uma grande obra dentro do nosso município de Joaçaba, porque eu não trabalhei esses anos todos para fazer uma grande obra. Eu trabalhei para fazer muitas obras pequenas, obras que a população precisava, e é isso que a gente fez. Nós não estamos preocupados em deixar o nome
gravado com uma grande obra. Essa foi obra do prefeito Dioclésio ou do prefeito Bigode. Nós não temos essa obra, nós não viemos para fazer isso, nós viemos para fazer obras, pequenas obras, mas obras que realmente resolvam os problemas da nossa população. Então, aí, se nós formos analisar por isso, eu diria para você uma outra pergunta, então, se eu fui o prefeito que mais fiz obras na Joaçaba, aí eu vou dizer para você que, realmente, eu não fui o que fiz grandes obras. Como o pessoal fala que fez grandes obras, para mim não são grandes obras. Se eu considerar como grandes obras, ou grandes obras que o pessoal considera, como o acesso a Adolfo Zigueli como uma grande obra, eu posso dizer então que a Antônio Nunes Varela foi uma grande obra, muito maior. Sim. Mas eu não fiz essa, eu fiz muitas obras por Joaçaba, eu trabalhei muito por Joaçaba com pequenas obras, realmente resolvendo o problema da nossa população, dando esse conforto para a nossa população, não somente numa obra. Por falar em obra, eu vou dizer para você, tivemos, assim como as pessoas falam que nós não criamos emprego, nós criamos muitos empregos em Joaçaba, nós criamos muitos. Nós conseguimos viabilizar para que a Avan estivesse aqui dentro. Nós temos o Visa, que está em fase final, já deve estar era para estar pronto em dezembro, eles acabaram optando então para fazer primeiro Pato Branco e deixando posteriormente para Joaçaba para fevereiro ou março. Mas são obras e são empresas que vêm para cá. Quando nós entramos no município de Joaçaba, nós tínhamos aproximadamente, em número redondo, 2.400 empresas. Hoje nós estamos próximos a 5. Então, o nosso município cresceu muito, sim, em pequenas empresas, em empregos de qualidade, em empregos que gerem dinheiro. Isso que eu considero importante. Tecnologia, né? Não adianta, claro, não adianta você estar trazendo, ter uma empresa grande com um valor agregado de salário bastante pequeno. É melhor você ter muitas empresas pequenas, mas que elas agreguem mais, que elas tenham um salário melhor, que elas paguem melhor, e a geração de problemas dentro do município só é muito menor, né? Então, as pessoas às vezes falam que nós não criamos emprego, nós não criamos trabalho. Então, se nós não criamos, por que existe a necessidade de pessoas para trabalhar em Joaçaba? Bacana isso. Será que está sobrando gente? Se estiver sobrando gente, aí eu concordo. Nós temos muito desemprego em Joaçaba. Bom, se nós temos desemprego em Joaçaba, é porque aí nós precisamos trazer empresas para cá. Agora, nós temos muita procura de pessoas para trabalhar em Joaçaba. Joaçaba, ou na nossa região, vamos falar assim, só fica desempregado quem não quer trabalhar. Porque emprego tem aonde você quiser. Se tiverem alguma dúvida, nos procure na prefeitura. Quem duvida disso, nos procure na prefeitura que nós vamos encaminhar você para que você, então, comece a trabalhar o mais rápido possível. Outra coisa também, a pessoa não adianta ela querer um emprego, determinado emprego, ganhando X valor, se ela não se qualificar também, né, prefeito? Olha, ela tem que ter qualificação. A cada ano que se passa, a cada ano que a gente evolui um pouquinho, as pessoas têm que se qualificarem cada vez mais na profissão que seja, em qualquer lugar. Seja na educação, seja na saúde, em qualquer lugar, qualquer emprego que você procurar. Quem não estiver qualificado não vai ter esse salário, realmente um salário um pouco maior. Existe a necessidade de muitas pessoas para o trabalho, existe, mas existe também a questão da qualificação dessas pessoas. As pessoas têm que se qualificarem um pouco melhor, para conseguirem um emprego melhor, para conseguir um salário melhor. Dentro de uma empresa que nós temos, nós estamos trazendo gente, nós trouxemos gente do Rio Grande do Sul, trouxemos gente de Caxias do Sul, porque não tem gente na nossa região. E não é gente que ninguém quer se qualificar. Não tem gente qualificada para o negócio. Então precisa ter um pouco mais, essas pessoas precisam procurar se qualificar um pouco mais. E esses cursos de qualificação existem, tanto no Senai, no CAA, muitas entidades que estão aí no meio que trabalham com essa qualificação. Quem quer alguma coisa, quem quer melhorar de vida, tem que correr atrás da máquina para realmente se qualificar. E dizer assim, não, eu sou um profissional formado aqui e aqui eu vou ganhar um pouco melhor dessa qualificação. Prefeito, você também, dentro da tua administração, desburocratizou muita coisa, né? Uma delas foi questão tecnológica. Hoje, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ter uma empresa tecnológica
importante isso também, né? Nós temos o nosso Centro de Inovação do Joaçaba, antes de nós assumirmos, inclusive, o nosso Centro de Inovação do Joaçaba estava paralisado. Estava bruto, né? Era uma obra... Estava paralisado, era um projeto, uma obra, foi um projeto lançado pelo governo do estado na época, um projeto espanhol que chegou num ponto e paralisou. Né? Nós já tivemos, antes de iniciarmos como prefeito, nós já tivemos na época com o Michel Ávila, que posteriormente foi nosso secretário, nós tivemos em Florianópolis verificando essa possibilidade para então verificar isso, acertar isso, esse projeto e fazer com que isso retomasse. Nós conseguimos fazer isso, acertar esses projetos, fazer com que o Centro de Inovação se tornasse uma realidade, Joaçaba. O nosso Centro de Inovação hoje, desde 2020, funciona. Hoje nós temos lotação lá, nós temos muita procura por algumas empresas, por algumas startups que querem se colocar lá dentro e nós não temos mais espaço para isso. Então nós estamos precisando colocar um novo Centro de Inovação, nós precisamos começar a investir nessa tecnologia para criar essa oportunidade para essas pessoas também no Centro de Inovação, no empreendedorismo, para que essas pessoas consigam então montar os seus negócios, né? Tem muita ideia boa aí que pode ser aproveitada dentro de um Centro de Inovação. Questão burocrática também para abertura de empresas você mudou, né? Foi o primeiro passo que nós fizemos, foi a mudança do plano diretor, mudando as leis dentro do município. Quando eu falei na Avan primeiro, eu não quis tocar nesse ponto, mas a gente teve... Dos banheiros. A gente teve problemas. A primeira coisa que nós tivemos que fazer na época, que foi só o acordo que nós tínhamos com a Avan, com o Luciano. Eu, particularmente, tinha com ele. Eu tinha que fazer isso para que a Avan viabilizasse a Avan, que era a quebra do horário de comércio. Deixando livre o horário de comércio. O segundo momento, naquele local, aí começou os problemas. Esse foi o mais fácil de resolver. A mudança do horário. A mudança do horário foi o mais fácil. Aí, no segundo momento, nós tivemos lá que naquela área não era permitido o comércio, que era só indústria. Tá. Aí, no terceiro momento, nós tivemos... Mas se no outro lado é um comércio. Mas naquela área lá é só área industrial. Lá do lado direito era indústria. Você está lembrado que lá só tinha indústria. Sim. Né? Então, lá no plano diretor anterior, lá não era permitido nenhum comércio, era só indústria. Aí, no segundo momento que nós tivemos lá em cima, foi a questão de projeto, que demorou, nós tivemos mais alguns problemas e tal. Terceira, que você acabou de falar nos banheiros. Nas leis do município de Joaçaba, acima de 350 metros, ou 450, não me lembro direito, mas acho que 450, com mais 150, 600, é isso aí. Acima de 450 metros de área construída, você tinha que ter, a cada 150 metros de alteração de área, tinha que ter mais um banheiro feminino e um masculino. Então, com toda aquela construção da Van, a gente tinha que ter lá mais de 70 banheiros naquele empreendimento. Isso é um absurdo, né? Então, até teve um vídeo disso aí, do Luciano, dizendo que Joaçaba era a cidade que mais tinha que ter banheiros, né? Então, a gente teve que partir novamente, então, para isso, fazer uma nova mudança no nosso plano diretor, mudando as coisas. Então, isso demorou bastante para a gente fazer. A questão do próprio interior de Joaçaba, na área rural de Joaçaba, não era permitido nem um CNPJ. O plano diretor não permitia isso. Então, nós abrimos... mas se o cara queria fazer um frigoríficozinho lá de produto... No interior de Joaçaba, na área rural, nada era permitido. Não existia a permissão para que você tivesse um CNPJ, qualquer CNPJ dentro da área rural de Joaçaba. Então, isso foi tudo coisas, foram mudanças que foram acontecendo dentro do município de Joaçaba. Nós saímos de 2.400 para 5, por quê? Porque o Matheus tinha, de repente, ele era um pintor, né? Mas o endereço dele era na casa dele, aí não pode ter o endereço na casa dele. Como é que pode ter uma parte comercial e residencial? Não pode ter, não podia ter. Então, isso nós modificamos. Para que o Matheus, como pintor, como um construtor, um prestador de serviço, enfim, qual função que fosse que ele tivesse, para que ele pudesse ter a residência dele e o endereço da empresa dele lá dentro. Porque se você for um prestador de serviço, você não vai prestar o serviço lá na tua casa, você vai prestar o serviço em outro lugar. Você tem que ter o endereço da tua empresa, do teu negócio. Mas você não vai trabalhar lá dentro para ele, você vai trabalhar fora do teu endereço, e isso não era permitido no Joaçaba. Então, toda essa mudança que houve aí no meio desses 2.400 começou por aí, por essas pequenas empresas fazendo essa mudança,
E aí é importante a gente deixar claro que quando nós assumimos em 2017, o orçamento do município de Joaçaba era só da prefeitura, não estou falando com autarquias, com o CIMAI e por aí afora, nem com fundo, ou com fundos, estou falando só da prefeitura de Joaçaba, era 75 milhões. Para 2025, agora que nós estamos entrando, eu estou deixando um orçamento para o município de Joaçaba de 200 milhões. Então, será que o Joaçaba não cresceu? Cresceu. Será que Na a verdade, nossa economia esteve estagnada durante esses 8 anos? ela praticamente triplicou. Nós saímos de um orçamento da prefeitura de 75 milhões para 200 milhões em 8 anos. Eu acho que isso tem um crescimento relativamente grande em relação Cada praticamente 3 anos e meio você dobrou. Nós mais que dobramos, né? Sim, Em 8 anos, né? né? Nós fizemos, eu não tenho o índice agora aqui, mas do nosso crescimento foi muito grande em relação nesses 8 anos. Então, tudo isso retorna para o município, retorna com o investimento. O cara que tinha lá, que emitia a nota fiscal dele lá com o prestador de serviço, que agora ele pode emitir a nota fiscal, isso melhora o nosso fundo de participação dos municípios, melhora o nosso movimento econômico. ICMS. O ICMS melhora. Então, ISS. tudo isso vem vindo, que veio devagarinho e veio para os cofres públicos e a gente está fazendo essa administração. E ninguém percebeu essas coisas. Mas a gente que está na frente, a gente que tem uma noção de administração e que sabe como é que funciona, e eu gosto muito de números, a gente acompanha todos esses números. Eu acompanho isso que praticamente, se não diário, mas pelo menos 2 ou 3 vezes por semana eu acompanho isso dentro da nossa administração, sabendo como é que está, como é que cada secretaria se comporta, como é que está a devolução do FPM, do ICMS, enfim, eu acompanho todas as nossas receitas que a gente tem dentro do nosso município. A partir disso, você espera deixar quanto para o Wilson Sartori? Olha, pelo menos um 0 a mais. Tá? Eu recebi com 700 e com muitos problemas. Eu quero deixar a nossa administração do nosso município de Joaçaba, problema sempre vai ter, né? A gente vai continuar tendo. Muito menos problema. Um parque de máquinas novo, praticamente novo, né? Nós estamos agora, inclusive, você recebeu uma patroa? Estamos fazendo agora. Toco, temos né? Estava até sem roda e pneu, né? Não tínhamos. Tínhamos um trator de esteira que a gente não sabia nem que tinha, que estava numa empresa, né, lá todo desmontado, que a gente nem sabia que tinha. Daí quando nós fomos olhar nosso patrimônio, nós fomos descobrir que nós tínhamos um trator de esteira. Né? Então, posteriormente, esse trator também acabou indo para leilão. Mas nós compramos máquinas novas, nós compramos patrola nova, escavadeira hidráulica nova, retroescavadeira nova. Estamos comprando agora, inclusive, uma emenda que nós tivemos conversado com o Marcos Vieira, e essa emenda agora nós vamos deixar, inclusive, mais uma patrola nova. Então, início de janeiro provavelmente vai ser entregue isso, com uma emenda de 1 milhão do deputado Marcos Vieira, e aí o município complementa para ter mais uma patrola nova quando nós precisamos. Nós precisamos ter uma moto liberadora nova para que a gente dê condições. Quando quebra uma, a gente fica quase que quebrar as pernas da gente. Nós temos 2, né? Nós precisamos ter mais uma, então, para trabalhar para isso. Prefeito, dentro da saúde, como é que você viu também esses 8 anos? Olha, nós crescemos muito em questão de saúde, nós crescemos em qualidade da nossa saúde, né? Nós temos hoje, estamos entregando mais 2 ESFs novos, né? Estivemos essa semana, então, acompanhando lá a entrega por parte da empresa do Centro 2, que é no fundo do parque. Nós vamos fazer a entrega para a comunidade no dia 27, na parte da manhã. Nós vamos entregar lá. E temos o Santa Teresa, né? O Santa Teresa 2, que era para ter sido entregue no dia 18, não foi, a empresa acabou pedindo uma prorrogação de prazo, mas que no mês de janeiro ele vai ser entregue. Então, a partir de fevereiro, março, nós teremos mais 2 ESFs novos dentro do nosso município, desafogando cada vez mais o bairro Santa Teresa, que é o maior bairro em população, né? Onde a gente divide, então, em 2 locais onde tem os ESFs. A gente cresceu muito, a gente tinha filas absurdas de exames. Nós tínhamos
Às vezes não dá nem para acreditar nisso, né? Nós compramos equipamentos de ultrassom que só esse ano, isso inclusive foi assunto de campanha aí, né? Onde o governo nos repassa para fazer 88 ultrassom mensal. Nós lá em agosto, nós já tínhamos feito mais de 4.500. Então, às vezes a ultrassom hoje é mais rápida dentro do setor público do município de Joaçaba do que você pagar uma ultrassom particular. Uhum. Então, nós melhoramos muito, nós temos as condições. Existem problemas, não tenha dúvida disso. Nós trabalhamos numa saúde que nós temos pelo menos 250, mais de 250, mas vou falar entre 250 pessoas envolvidas no meio disso. Qual é o maior problema do atendimento disso? Quando uma pessoa, por exemplo, você tem um médico contratado, que ele fez um seletivo e tem 6 meses, no contrato de 6 meses, mais 6 meses. E ele resolve lá no 3º mês, 5º mês, 6º mês, sei lá, ele resolve dizer assim, não quero mais trabalhar. Ele não tem responsabilidade nenhuma, ele simplesmente pede para sair e nós ficamos na bronca, o município fica na bronca. Por que eu digo na bronca? Porque nós temos que chamar um segundo desse seletivo. Esse médico tem 30 dias para dizer se ele vem, é lei. Nós temos que mudar essa lei, nós temos que dar um jeito de acertar isso. Aí daqui a pouco ele resolve lá no finalzinho do mês dizer assim, não, eu não quero. Nós temos que chamar um ou outro da fila. O cara demora mais 30 dias. E aí quem que fica desassistido? A população de Joaçaba. Estou falando de Joaçaba, mas não é assim que funciona. Em todos os municípios que funciona mais ou menos isso. Então a gente tem que acertar e corrigir algumas coisas, algumas falhas realmente. E a gente tem a questão de atendimento, de acolhimento da pessoa que vai no posto de saúde. No meu entendimento, nós temos, isso é opinião minha, a grande maioria, com raras exceções, a grande maioria das pessoas que vão no posto de saúde, que procuram no posto de saúde, é porque elas têm alguma necessidade, elas estão precisando de algum atendimento de saúde. Quer dizer, quem está lá para receber essas pessoas tem que receber bem essas pessoas, tem que tratar bem essas pessoas, isso é acolhimento, isso é humanização da saúde. Mas nem sempre o profissional que está lá dentro tem essa percepção, que ele atende essas pessoas da forma como precisa ser atendido. Então, nós trabalhamos isso durante esses 8 anos para conscientizar essas pessoas. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Infelizmente, tem gente que chupa um limão antes de levantar da cama, né? E aí essa cara feia ele leva lá para fazer o atendimento. Não estou falando só na saúde, estou falando em qualquer setor, tá? Em todos os outros setores. Mas é isso mesmo. Daí o cara chega lá, em vez de abrir um sorriso para atender alguém, o cara vai com a cara feia. Puta, que limão ruim, né? É isso. É um exemplo ruim, mas é verdadeiro. É verdade. Prefeito, para a gente encerrar esse bate-papo descontraído nosso, futuro do Dioclésio Ragnini. Pode ser que venha um futuro ainda na política? Não? Qual é teu pensamento? Cedo, não é? O futuro do Dioclésio Ragnini é do dia 1º de janeiro de 2025, aproximadamente às 16 horas, 18 horas, por aí, quando eu fizer a transmissão de cargo, tirar umas férias, sem muita data marcada para voltar, né? Vou ficar alguns dias, não sei se uma semana, 15 dias, um mês, ficar fora. O Dioclésio Ragnini volta para a empresa. Não tenho intenção nenhuma de continuar na política. Para mim, a política está encerrada. Como eu falei em uma outra oportunidade, só se um bicho acabar me mordendo lá, uma mosca varejeira acabar me mordendo, que eu tenho algum problema, eu volto. Mas a princípio não, a princípio a minha vida política está encerrada. Volto para minha vida comum, como era. Sempre pedi a Deus para que ele não me mudasse a forma de eu ser, que essa política, esses cargos não subissem na minha cabeça. Eu estou voltando exatamente como eu era, até porque eu tenho até alguns problemas com a minha esposa no meio desse negócio, porque eu ainda sou do típico cara que eu andava num calção, com uma bermuda, com uma camiseta lá meio apertada, tá tudo certo. Aí, você não pode fazer isso, hoje você é uma pessoa da sociedade, você não pode, daí você representa muito assim, eu tô nem aí, eu tô fazendo o que é sério, né? Mas é verdade, isso
eu não perdi as pessoas que me conheciam antes da política. Tenho certeza que elas continuam me conhecendo da mesma forma. As pessoas têm uma noção que eu sou um cara brabo, que eu sou um cara... Realmente, quando é preciso bater na mesa, eu bato. Quando é preciso fazer, eu faço isso. Mas não é sempre, né? Também acho que tem algumas coisas que a gente tem que resolver de uma forma... Não é só na alegria, né? Tem algumas coisas que a gente tem que resolver com a razão. Firme, né? Pegando firme, né? E sempre fiz isso na minha vida e eu acho que é assim que a gente tem que fazer. Erro algumas vezes? Erro. Não tenho dúvida. Assim como todo ser humano erra, eu também erro. Eu não sou perfeito. Mas eu estou voltando para casa. Eu vou voltar para casa. A partir do dia 2 de janeiro, eu estou voltando para minha casa. Eu estou voltando para minha família, para minha empresa, esquecendo da vida pública e voltando para minha atividade normal, que é aquilo que eu sei fazer. Muito se fala, prefeito. E, inclusive, o Marcos Vieira citou em uma entrevista para mim que gostaria de ver você, deputado estadual, concorrendo à Assembleia Legislativa. Então... Não, e ele já me falou isso, não foi nenhuma vez, nem duas vezes, até porque eu faço parte do diretório estadual do PSDB. Já me falou algumas vezes, já foi comentado sobre isso em algumas reuniões. Eu sempre deixei claro que, no momento, eu não tenho interesse nenhum, eu não sou candidato a nada, eu sou candidato a voltar para casa. Lá na frente, isso tem 1 ano e meio, 2 anos ainda. Isso eu não vou fazer, não vai ser uma decisão minha somente. Se eu tiver que fazer e voltar um dia para isso aqui, eu vou conversar com a minha família, porque tem algumas coisas que envolvem família no meio disso. Com certeza. A gente leva para casa muita coisa do que acontece. Até Às vezes as pessoas imaginam que não levam, mas a gente leva muita coisa para Não dentro é da a casa da prefeitura que fica a 200 metros da tua casa, né? Exatamente. Aí a Assembleia Legislativa fica lá em Florianópolis, né? Então a gente acaba levando muita coisa para casa e nessa questão aí a gente teria que fazer uma dedicação, nesse momento, uma dedicação total para isso. E corre o risco, eu já estou velho, eu já estou com 63, então Mas o teu medo é correr o risco de se eleger mesmo? A deputado? Eu acho que você corre um sério risco de se eleger. Pode ser. A gente tem... aqui na conversa é uma, mas lá na prática, na eleição é outra. Sim, a gente sabe. O voto só realmente se confirma quando você aperta na tecla verde, mas antes de aplicar na tecla verde, você tem que digitar o número do cidadão lá, senão o cara não vai se eleger. Mas eu não tenho essa possibilidade, não tenho essa pretensão hoje, nesse momento, não tenho intenção nenhuma de ser candidato, não. Estou voltando para minha casa. Vou voltar para minha casa, vou voltar para a minha empresa. Quando eu digo voltar para casa, é deixar da vida pública. Não tenho pretensão nenhuma. Estou aí para ajudar as pessoas. O que for possível para a gente fazer para ajudar as pessoas, eu estou à disposição. Mas não tenho... Esse discurso, para quem quer ser candidato, está totalmente errado o que eu estou fazendo. Sim. Então, eu estou fazendo um discurso, estou falando uma coisa... Você também que está dando um tiro no pé. Exatamente, eu estou fazendo uma coisa contra, estou trabalhando contra. Se eu tivesse essa intenção, eu teria que fazer, não, eu sou candidato, eu vou trabalhar para isso. Não, eu não estou trabalhando. Então, esse discurso meu é exatamente o contrário daquilo que eu deveria estar fazendo se eu fosse candidato. Prefeito, em nome do jornalismo da Rádio Líder, obrigado. Foi um prazer conhecê-lo como homem público e acho que agora nós temos uma amizade pro resto da vida. Olha, a vida pública me trouxe muitas alegrias. Eu conheci muitas pessoas boas, tive algumas decepções na vida política, sem sombra de dúvida. Perdi amigos, muitos amigos, mas não mudei a minha forma de ser. A minha forma de ser continua a mesma. Foi muito bom esses 8 anos. Eu acho que foi um aprendizado muito grande para mim. É um conhecimento de uma vida diferente. Então, eu quero agradecer aqui a Rádio Nova Líder, a todos os profissionais da Rádio Nova Líder por todo esse acolhimento durante esses 8 anos, por estarem junto com a gente. Quero agradecer a toda a população do Joaçaba, toda a população da nossa região. Dizer que foi um privilégio, e para mim foi realmente um privilégio estar à frente do município de Joaçaba.
mostrando que é possível fazer. A gente falou em tantas coisas e a gente acaba esquecendo de tantas coisas que a gente fala. Agora, nesse momento, me veio algumas coisas na cabeça, né? Pô, Joaçaba faz quantos anos que não tinha uma feira? Hoje nós temos uma feira já, praticamente com um nome montado. Nós não tínhamos um centro de promoções. Hoje nós temos um centro de promoções que nós investimos bastante lá em cima, vai continuar na próxima, para que a gente tenha uma coisa melhor nesse meio. Então, isso foi uma forma de fazer. Carnaval reestruturado. O Carnaval está estruturado, o Natal Encantado está estruturado, nós, a Prefeitura, faz tudo isso. Então, a gente cresceu muito. Quero te pedir desculpa, cidadão joaçabense, se eu falhei em alguns pontos. Tenho certeza que falhei. A decepção comigo, infelizmente, você vai ter que me conhecer, foi a minha forma de ser. Eu fiz política para agradar a população do Joaçaba. Eu não fiz política para agradar um ou outro. Independentemente se tem dinheiro, se não tem, eu fiz para agradar todos. Para mim, eu nunca fiz distinção de cor, de raça, de poder aquisitivo, de quem votou para mim e de quem não votou. Eu nunca pedi para alguém, você votou para mim, então vou fazer o teu negócio. Não. Eu estou na frente para ser o prefeito de Joaçaba. Então, quero pedir mais uma vez desculpa aos que eu decepcionei e agradecer muito a essas pessoas que me apoiaram durante os 8 anos, não só nos 8 anos, que nos apoiaram para que esse nosso trabalho tivesse realmente êxito nas eleições, e teve, né? Vamos continuar mais 4 anos, então são 12 anos numa continuidade no trabalho de Joaçaba. Obrigado, Feliz Natal, que Deus abençoe a você e a sua família, que a gente tenha um 2025, não precisa ser maior, a gente sempre pede um ano melhor do que esse, melhor do que esse. Eu acho que a gente chegou no final do ano, sobreviveu, está deixando um legado, cada uma pessoa fez aquilo que pôde fazer, muitos não puderam fazer, então que a gente tenha um ano pelo menos igual a 2024 e que a gente cada vez continue caminhando mais, prosperando mais e fazendo a alegria de quem está junto com a gente. Prefeito, eu ouvi uma frase do Marcos Volney, não sei se é dele, mas não assim, sei, ele é meio mentiroso, né? Mas faz parte. Radialista, né, Marcos? Ele disse assim... Abraço, Marcos, tô brincando. A gente pede aí, como é que tá dele? Melhor do que ontem, pior do que amanhã. Não, é muito pessimista. Eu tô obrigado aí, não tem jeito. Não, melhor do que ontem, porque ontem você estava ruim. Hoje você está melhor. E pior do que amanhã. Então, amanhã você estará melhor do que você está hoje. Eu achei uma frase assim... Não sei se é dele. Já tô... dando crédito. Ele deve ter roubado de alguém essa frase aí, eu não sei não. A Elis disse que não é, Marcos. De alguém você, puxou. Um abraço, Marcos. Tudo brincadeira. Prefeito, mais uma vez, obrigado. Grande abraço. Prazer recebê-lo novamente aqui nos nossos estúdios e saber que temos pessoas como você em Joaçaba que vão continuar trabalhando por Joaçaba e o que você deixou, o teu legado aí. É uma pena para mim, como jornalista, não ter mais a oportunidade depois de entrevistar como político. Mas como pessoa, obviamente, a gente vai conversar muito. Com certeza, de repente a gente valoriza alguém hoje, mas amanhã vem gente muito melhor do que a gente não pode se imaginar que a gente é o melhor. Daqui a pouco vai ter gente muito melhor do que a gente, fazendo melhor do que a gente. Eu acredito muito em Joaçaba, acredito que Joaçaba o próximo prefeito vai ser melhor do que eu. Não tenho dúvida disso. O compromisso, Wilson. Olha o compromisso. É isso, Arthur. Eu estou falando, sempre falei. Continuo da mesma forma. Gente, esse foi o nosso Liberdade de Expressão de hoje. Muito obrigado, então, ao prefeito Dioclésio Ragnini. Uma boa sorte ao Wilson Sartori, que assume em 1º de janeiro. Esse foi o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, dia 21 de dezembro. Agradecendo também ao Misael, ao Paulo Barbosa e a Elis por nos apoiar aqui na estrutura também do vídeo. Gente, obrigado. Chegando aí em 107,5 ele, Beto Molim com Revista Líder, edição de sábado. E para você que nos acompanha aqui no YouTube, até o próximo sábado com mais o Liberdade de Expressão. Obrigado, Feliz Natal, até mais, tchau, tchau.